A imensidão de uma catedral gótica, Notre Dame, por exemplo. Ponhamo-nos em frente ao convite daquela grande rosácea. Entremos pela porta lateral, chamada Porta da Virgem, fingindo não tremer a largura da porta do meio, a do juízo final. Dentro, o olhar se volta em redor e para o alto, muito alto. 180 anos levou a força humana para erguê-la. Obra que o divino ungiu com indícios de sua infinda beleza, para acolher nossa pequenez. Cada ornamento, cada pilastra, cada cor da luz pintada pelos vitrais, longe de serem excesso fútil, são como palavras precisas de um poema que anseia contar-nos a boa nova. Pois beleza catedralícia foi como nosso nobre Alceu Amoroso Lima caracterizou alguns poemas da obra Tempo e Eternidade de Murilo Mendes e Jorge de Lima. Peço licença a esse grande literato para alocar-o pela estrada de Emaús de Pedro de Alcimar, à sombra da mesma expressão. Explico. Em primeiro lugar, a altitude da maioria dos poemas eleva o leitor ao sobrenatural, dá a ele a sensação de escrita de se estar abraçado pela grandiosidade de uma catedral. E depois, a principal semelhança entre os dois livros, uma vontade de restabelecer a poesia em Cristo. Ao contrário dos aceitáveis e longos 180 anos, para do nada erigir a bela Notre Dame, os diálogos de Pela Estrada de Emaús foram tecidos em pouco mais de um mês. Período curtíssimo, de intensidade que realça o nível exuberante de inspiração nessas páginas. A começar pela epígrafe, ser um personagem a mais do Evangelho, a que nos exorta o santo escrivá. Pedro e Gelsimar conversam por uma estrada que, em certo aspecto, busca imitar o caminho bíblico de Emaús, no qual os discípulos ora conversam sobre os acontecimentos de sua época, ora lembram-se tristes da paixão de seu mestre e também o convidam depois a ficar com eles. Os poetas dialogam, saltam de assunto a assunto, de fato, como personagens do Evangelho, inseridos em seu tempo, à cata do eterno, tendo em seus versos olhos apontados para o caminho, a verdade e a vida. Ademais, predominam aqui temas de caráter universal, os que tratam do íntimo da alma. Há, por exemplo, no poema O Sonho em Nós, de Gelsimar, a esplêndida metáfora da alma como a vela de uma nau, ou a chama de uma tocha que, ao velejar no escuro, espera desaguar no paraíso de um mar. Não qualquer mar, mas o Pacífico, numa linda alusão a esse epíteto de Cristo. No poema seguinte, Pedro cria a imagem excelsa de um oceano, onde está o sumo olho, que sempre o observara, onde no mais límpido repouso fulgura a síntese de todos os poemas. Cristo, a síntese de todos os poemas. Diante de um diálogo como esse, e como ele há muitos outros, arrisco dizer que os poetas alcançaram uma consonância tão perfeita entre suas vozes poéticas, que mesmo sendo cada uma plenamente discernível e única, irradiam à leitura misteriosa unidade. O livro abrange ainda questões importantes à cultura brasileira, homenagens a grandes pensadores, entre eles o filósofo Olavo de Carvalho, que reacendeu a flama do espírito em nossa cultura e é guia especialmente caro aos dois poetas. Além dele, há grandes poetas, dos quais destaco Bruno Tolentino, por cujos versos Pedro e Gelsimar caminham em ascese. Também, homenagens a Nossa Senhora. É pela porta dela que entramos na catedral, se bem recordam, e a gloriosa vida dos santos são tecidas. À parte as homenagens explícitas, há então poemas como o Feridas que o Rio Reflete, de Pedro, em que o poeta rememora gravemente a paixão de Cristo e a descreve de forma tão pungente, viva, sangrenta e luminosa como foi, imagine até a brisa ser cortante,
que a noite escura da alma, mencionada ao final, pode ser sentida como um aguilhão no peito. Penso naquela tarde, longa, densa, da abóbada tornada enegrecida, da palavra no prego, só e suspensa. Devia cortar a alma até a brisa, que náusea entre o ventre de quem viu a luz sumir na cruz arrefecida e o torturado corpo já vazio. Continuando o diálogo, Gelsimar tece o Cântico dos Cânticos, em que se aproxima com profundidade do Canções da Alma, do místico São João da Cruz, no qual o principal tema é também a noite escura, representada pelo mesmo santo como as misteriosas vias que encaminham a alma amada para a doce e serena união divina. Que ele venha abordar a nossa nau nos 7 mares desta vida errante, vencer-nos num duelo não fatal, como vence o amado a sua amante. Da noite escura, desdobra-se uma sequência sublime sobre o silêncio, tão bem metaforizado por Gelsimar de várias maneiras, cada uma delas não só única, mas essencial para o conhecimento das facetas do silêncio, como os ornamentos da catedral o são, para apreender toda a sua beleza. Eis algumas delas. Lugar místico, casa do mistério, mansão de cômodos e vãos secretos, se der estância viva, trono eterno, habitação dos anjos mais quietos. Gelsimar termina o poema incitando o amigo a adentrar as moradas mais silenciosas da alma e ouvir o sol que desce pelas escadas, sol este que se deitará sempre na pobre manjedoura, sempre relembrada no livro. Pedro constrói, então, degrau a degrau, a silente escada, que é ao final o querer deitar à fonte, a rendição. A augusta rendição. Para ser elevado é preciso curvar-se a Deus, reconhecer a própria pequenez e deixá-la depois ser abraçada pela grandeza de uma catedral, símbolo do infinito amor. Assim, será encontrado o silêncio que contém todas as palavras. Ouçamos a quietude que, de certo, por ela jaz compondo a eternidade, até Nosso Senhor foi ao deserto, a cata de silente claridade. Já mais ao fim do livro, alguns diálogos pedem a Cristo que ele fique com os dois que caminham, como os discípulos de Emaús pediram, como São Padre Pio pediu certa feita em oração: Signore, resta con me. Faz Gelsimar compor. Eleva os olhos, trêmulo suplico, de onde virá o braço que socorre? Cantas a missa em prece muda fico, brilhas aqui, palavra que não morre. E a Pedro indagar acerca da mesma presença. Mas quem irá culpar a sã loucura de almejar ver infuso, hora impura, um feixe da tua face sem defeitos? Expressando o anseio pela face luminosa de Cristo, mesmo na hora devassa. Enfim, os 2 últimos poemas dessa obra suntuosa são altos candelabros de ouro, postos no altar da já mencionada beleza catedralícia. Findam o livro e dão ao leitor a sensação de estar não mais de pé a observar o redor, mas prostrado, salmodiando com os poetas. A verdade é que quem ler será tragado ao longo das páginas, como terceiro partícipe, e não raro, terá o mais íntimo de si convidado a pôr-se em oração. Convido, pois, o leitor a juntar-se aos caminhantes e ouvir o anúncio do anjo aos reis magos. Parti, caminhai, a mão do Eterno vai desvendar-vos os terrestres olhos.